Boa tarde, galera! Esse vídeo é para os meus alunos, especialmente para os meus alunos dos 7º anos, beleza? Bom, eu quero dizer que eu espero que todos vocês estejam bem, nas suas casas, seguros, com as suas famílias, e assim que isso tudo passar, nós estaremos juntos novamente, beleza? Bom, gente, sobre o último planejamento que eu mandei para vocês na semana passada, eu pedi para vocês lerem o capítulo 2 e fazerem os exercícios desse capítulo, né? O capítulo 2 fala sobre povos e culturas africanas, por isso que eu trouxe minha estatuazinha, que foi feita lá no Quênia, que é um país africano, certo? Para enfeitar aqui do meu lado. Pois então, galera, tá desfocando um pouco, porque eu tô aprendendo a gravar vídeo, mas acho que agora deu. Bom, eu mandei uns links para vocês no último planejamento que eu acho bem importante vocês acessarem. O primeiro é de uma videoaula, o segundo é um documentário sobre um cara chamado IBN Batuta. Eu vou falar um pouco sobre ele depois, tá? Mas o assunto principal desse vídeo é falar sobre a importância desse capítulo. Por que é importante estudar história da África? Porque estudar a história da África é estudar a história também do Brasil, é estudar a nossa história, né? Porque o Brasil é o segundo país do mundo que tem maior número de negros, população negra, né? O primeiro país fica na África, é a Nigéria, e o segundo país em número de população negra é o Brasil. Isso porque durante 4 séculos, aproximadamente, muitos africanos vieram para o Brasil, levas e levas de africanos vieram para cá para trabalhar como escravos, como escravizados, né? A gente já sabe disso. E eles trouxeram para cá sua cultura, seus costumes, sua língua, sua religião e sua história. E muitos de nós aqui no Brasil somos descendentes de africanos, em maior ou menor número, e temos que conhecer essa história também, né? Há, no entanto, algumas dificuldades para estudar a história da África, porque durante muito tempo a historiografia oficial, né, aquela historiografia dos livros, do que se escrevia, não falava praticamente nada sobre o continente africano. A gente estudava só Europa. Então, pouco se tem de registro sobre essa história. Outro fator também é que os povos africanos, por mais que, né, alguns tinham lá a escrita, eles sempre valorizaram muito a oralidade. Então, passava-se as histórias, as tradições e tal, através da fala, né, do falar, da oralidade. Inclusive, na página 37, se eu não me engano, do livro, tem um textinho falando sobre os griots. Quem são os griots? Eram homens ou mulheres sábios ou sábias, né, que atuavam assim como professores, como sábios mesmo nas regiões da África, ainda inclusive existem, né, e fazem a mesma coisa, e eles vão, através da tradição oral, da oralidade, eles vão mantendo, contando as histórias dos tempos antigos, dos antepassados, né, e muitas dessas histórias contadas pelos griots chegaram até nós nos dias atuais, então eles são a memória viva, né, da cultura africana, são muito valorizados. Muitos também são músicos, cantores e tal, então a história dos griots é muito bonita. Só que não ter muita coisa escrita, né, a só oralidade, isso dificulta um pouco para a gente registrar, né, a história desse continente. Algumas fontes que a gente tem escritas são de viajantes não africanos que passaram pela região da África, principalmente ali o norte da África, que é onde se desenvolveu esses reinos que esse capítulo fala. Eram viajantes árabes, muçulmanos, como IBN Batuta, aquele que eu falei, e o documentário que eu mandei é sobre ele, e também viajantes europeus, beleza? Então, esse capítulo, galera, ele fala sobre os reinos que surgiram no período da Idade Média. Lembra que a gente estudou a Idade Média na Europa? E a gente falou um pouco de como que era aqui na América durante a Idade Média, os astecas, maias, incas. Agora a gente vai ver como que aconteceu, o que estava rolando durante o período da Idade Média lá na África. A África tinha reinos poderosíssimos, como os reinos dos malineses, dos bantus e dos iorubás, que dominavam sobretudo a extração e a comercialização de sal e de ouro, e por isso
eram muito fortes e muito ricos, né? Então, esse capítulo vai contar um pouco da história sobre esses reinos, seus líderes, né? O que é bem interessante. E as cidades enormes desenvolvidas que eles tinham, como a cidade de Tombuctu, né? Onde eles tinham lá, construíram uma das primeiras universidades, né? Da história do mundo, assim, num estilo de construção, né? Bem característico da região. Então, vai falar bastante sobre a vida, a economia, a cultura deles. E vai falar também nesse capítulo, principalmente na parte dos Yorubás e dos Bantus, como que a cultura deles está presente na nossa cultura e a gente nem faz ideia. Palavras, né, como berimbau, caçula, canjica, carimbo, cochilo, dendê, fubá, giló, moleque, quiabo, quitute, samba, são todas palavras bantus que a gente usa, né, como se fossem palavras do português, mas que tem só no Brasil, porque foram palavras que vieram para cá, trazidas por esses africanos, né? E muitas culturas, né? O maracatu, jongo, congo, a própria capoeira, que é brasileira, mas é totalmente inspirada nos ritmos africanos, né? Então, a gente tem muita coisa, principalmente na parte da música, né? Na cultura brasileira, culinária, a religiosidade também, né? Tem várias regiões do Brasil que tem uma religiosidade, seguem bastante a religiosidade que a gente chama afro-brasileira. Então, tem muita influência disso no nosso país. Então, por isso que é muito importante a gente estudar e é muito interessante também. Beleza, eu vou mandar para vocês as páginas com as correções, o gabarito dos exercícios para vocês abrirem só depois que vocês fizerem os exercícios por conta própria, para vocês poderem conferir e ver se vocês acertaram ou não. Se tiverem dúvidas, podem me mandar e-mail, né? O meu e-mail tá anexo aqui no planejamento de ensino que eu vou mandar para vocês. Ou então vocês podem entrar lá na minha página no Instagram, que é exclusiva para os meus alunos, e mandar as suas dúvidas por direct também, tá bom? Beijo, até a próxima!